Sai da lata. Sai da lata. Sai da lata. O som do DF direto pra você. Acompanhe no Spotify, YouTube e em todas as plataformas digitais. Sai da lata. Sai da lata. Sai da lata. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse episódio do podcast Sai da Lata, Sai do Plano. Eu sou Vitor Guilherme, idealizador e diretor da Diferente Arte, e para quem não me conhece, eu sou um apaixonado por todas as manifestações artísticas que se entrelaçam. Hoje temos um episódio especial onde vamos discutir a tensão e o equilíbrio entre a expressão artística e a viabilidade comercial, ou elas podem estar juntas? O nome desse episódio já faz a gente refletir, né? Anitta ou Hermeto? Bom, a música que toca, entretenimento versus artes, ou tudo junto? Bom, para essa conversa incrível, a gente tem a honra de receber dois artistas muito fantásticos, que é Carol Voit e Cris Bareia. Oi, eu sou a Carol Voit, mas também sou a Senhorita V, também sou a Caroline Voit, também sou a Tia Ótima, também sou um monte de outras coisas que eu já nem sei ainda mais, o que pode ser que será. Eu sou cantora, sou compositora, sou atriz, sou professora de canto, treinadora vocal, adoro essa minha vidinha na música que já vão aí para mais de 20 anos dessa brincadeira gostosa. Então, também sou aquariana, assim como o Cris Baré, meu colega fofo, lindo! Maravilhoso, gostoso! Vem, Cris. Eu te digo mesmo, Carol. Bom, eu sou o Cris Bareia, meu nome de registro é Christopher Bareia, e sou músico, sou ator. Eu também não sei o que eu sou, Carol. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Atualmente eu estou fazendo mestrado aqui na Federal do Rio, em artes cênicas, né? Mestrado sobre corpo e capitalismo, enfim. Carol, queria começar contigo provocando uma coisa aqui que a gente até estava meio conversando aqui um pouquinho antes. A gente tem aqui, né, o Anitta ou Hermeto, né, que são radicais, assim, né, quando a gente olha, são duas coisas muito extremos, né, são extremos, né, pá, são, né, um extremo para lá e outro extremo para cá, dimensões diferentes, dimensões incomparáveis, mas são dimensões diferentes. O espectro que a gente tem, vai tendo dentro dele, pode ser de vários ritmos nesse, digamos assim, nesse andamento que a gente teve aí de consumo da música, que hoje a gente sabe, né, que mudou radicalmente. A MPB, o rock and roll, o blues, o jazz, esses ritmos, essas vertentes, você ainda acha que está na mesa, digamos assim, da sociedade brasileira, assim, de forma assim relevante? Ou você acha que já tem menos? Ou você acha que já é menos? Quando eu penso nisso, sabe, Vitor, eu penso que existem muitos mercados dentro da música, não tem um mercado da música. Eu acho que tem muitos mercados, né? Então tem o mercado do autoral, onde você vai com a sua banda autoral lá naquela labuta, nos festivais de música autoral, e vai tocando e fazendo um cachezinho aqui, outro ali. É mais investimento do que retorno ainda no autoral, né? Chega uma hora que aí você pula para um outro mercado que para agora eu entrei no midstream, aqui nesse lugar onde eu consigo fazer shows um pouco mais caros, onde a gente deseja chegar, a gente que faz música autoral, né? Mas tem, se a gente for falar, nesse caso, desse polo Anitta e Hermeto, né, a gente está falando de uma coisa maior, de uma coisa de entretenimento, que assim como a Anitta pode ser o sertanejo universitário, né? Mas, e aí, do outro lado, junto com o Hermeto, a gente pode ter o Tom Zé, ou pode ter até alguém que a gente comentou antes, que já foi do mainstream, que é tipo Caetano Veloso, né? O Caetano Veloso teve uma época que ele estava lá no mainstream. Hoje ele já é o lado B. E eu só tô falando isso porque, assim, ao mesmo tempo que eu faço música autoral, eu toco em restaurante. E tocar Caetano, dependendo de qual música do Caetano que você toca, é lado B. Agora, se você tocar Leãozinho do Caetano, sei lá, uma música bem conhecida do Caetano, às vezes no silêncio da noite, então a gente já tem um recorte dentro do próprio artista, né? Tô falando demais, eu sei, mas eu tô só jogando outras coisas do que a gente estava falando antes, né?
de que como essa coisa, esse polo, não dá para ser só os dois. A gente tem que pensar que funciona em várias ramificações, né? É uma teia, é uma trama muito grande de artes e de pessoas especialistas em alguma coisa. O Hermeto é especialista em fazer aquilo que ele faz, né? Ele é especialista no improviso, ele é especialista em criar sonoridades diferentes. E a Anitta é especialista no quê? Ela é especialista em entretenimento, ela é especialista em cantar e mexer com o povo, não sei como é que é ela, não sei se ela, nunca vi ela ao vivo, gente, não sei, mas eu admiro muito Eu ela. vi. É incrível. Nossa, É, ela é muito boa, cara. porque Muito. tem isso, às vezes você ama o artista quando você tá ouvindo no Spotify, aí você vai ver ao vivo e você diz, nossa, nada a ver. Ou ao contrário também acontece. E a Outro gente, Uhum. dia eu achava que eu ia ver o show de uma artista assim, meio, tá. Cheguei lá, o show era incrível. Eu calei a minha boca, eu nem vou dizer quem era, gente. agora, Deixar você suspense. a gente fica pensando em fazer um paralelo com essa questão da música nas praças, né? O Sai do Plano foi muito isso, né? Levar música para as praças, músicas que, de uma certa forma, MPB, blues, teve rock, teve um pouco disso tudo, né? E aí o que muitas vezes chegava lá e eu percebi, em algumas RAs a gente conseguiu se antecipar e eles conseguiram ajudar no que eles queriam levar para lá. Isso foi muito legal. Mas tiveram outras que não. É, pelo entendimento geral, qualquer boa música, digamos assim, né? Boa música é muito interessante porque é uma música diferente do que eles ouvem dentro de casa. Isso era uma das coisas que foram relatadas, assim, né, por alguns entrevistados. E aí eu fiquei me perguntando, porra, mas é isso? É só chegar lá e tocar uma música diferente? É um cenário que a gente tem que buscar disseminar muito mesmo, mas como isso? Isso é que eu fico meio que sempre, por isso que eu fico meio que tentando provocar isso, né, de entendimento, de, de a gente tem que achar bom alguma coisa, não é só entretenimento, bom a arte, né? Se a gente está indo para a praça, a gente não está levando agora o grande, a gente está levando agora um nicho. Hermeto passa a representar só um nicho. E aí a gente vai falar de qualquer outro nicho de música representante com isso. É interessante. Vitor, eu achei muito legal você ter trazido a questão do festival, especificamente, que está aí com essa proposta de trazer arte para as praças e sair do plano e tudo mais, porque contextualiza a nossa discussão num outro lugar. Assim, eu concordo com a Carol, né, em vários sentidos. Agora, quando a gente começa a pensar em termos de, poxa, eu quero fazer um festival, eu quero trazer mais música autoral para as praças e para os lugares, né? Como é que é isso? Para onde que vai a nossa discussão nesse sentido, né? E porque é muito doido, assim, se as pessoas tiverem acesso, travou? Se Então, as para pessoas tiverem acesso somente ao entretenimento, então elas vão sentir alguma falta de alguma coisa, né? E, por exemplo, você pode ir no cinema e você pode ver um filme do Vingadores, e aí você pode ir na escola do seu filho e ver o seu filho apresentando uma peça da escola com crianças e que não tem toda aquela pirotecnia e todos aqueles recursos do Vingadores, do filme que você viu, mas que te toca profundamente, que alguma coisa de diferente acontece ali, né? Numa pequena peça escolar, onde você foi e viu as crianças dando as mãos e fazendo uma ceninha. Isso me faz pensar como que nós, enquanto compositores e artistas, nós temos o desejo de trazer experiências com significado, né, para as pessoas, para os ouvintes, para seja lá o que for, e ao mesmo tempo, o paradoxo é que a gente também quer pagar as nossas contas, né? E a gente entra naquela questão que você citou no começo,
qual é a balança entre expressão artística e viabilidade comercial, né? A Carol é professora, acho que você de escola pública, né, Carol? Oh, sou também. Então ela vê isso todo dia, como que a arte faz diferença na vida das pessoas, como que isso é incrível e tal. E aí, se a gente começa a pensar demais em como que a indústria cultural está monopolizando, de alguma forma, os meios de comunicação e trazendo expressões menos, talvez um pouco menos diversas e mais pasteurizadas e mais padronizadas, né? A gente fica triste. Só que a gente não pode cair no fatalismo, na coisa de ficar cínico, assim, e dizer, porque as pessoas não entendem a boa música, ou as pessoas são fúteis, elas não querem arte de verdade, ou essa coisa de ficar numa descrença mesmo. Nós, como professores, né, Carol, a gente geralmente, assim, quando é artista e professor, geralmente gosta muito do Paulo Freire, né? E o Paulo Freire tem uma parada que ele fala que, assim, é incrível, que a pessoa pergunta para ele, pô, Freire, mas você está vendo aí, cara, o capitalismo venceu, você está vendo aí, a ditadura venceu, você está exilado, o ser humano está, tipo assim, está perdido. Como é que você fala em ficar com esperança e ficar ainda pensando que pode mudar alguma coisa? Aí o Paulo Freire fala bem assim, ele fala, cara, a minha maior convicção e esperança vem do fato de que o ser humano é incompleto. Ele nunca está pronto. Essa parcela do ser humano que é incompleta, que sempre tem o devir, que está sempre em transformação, ou seja, que nunca é possível fechar o ser humano numa caixinha e dizer que ele está pronto, que ele está formado, essa parcela do ser humano em que ainda é possível uma mudança é a parcela que faz o Paulo Freire ainda ter esperança, né, no ser humano, porque como o ser humano é incompleto, então ele pode, sim, a sociedade pode sim se transformar. E cair num cinismo total, num fatalismo total, seria esquecer de que o ser humano não está pronto, não está acabado, né? Isso para dizer, frente aos males do capitalismo, frente aos males da padronização dos meios de comunicação, frente aos males do excesso de consumismo, frente aos males dos efeitos somáticos do uso desenfreado de redes sociais e de todas as tecnologias digitais, frente a tudo isso, nós artistas ainda temos, né, essa vontade de fazer arte, mesmo que algumas vezes não seja dentro, como a Carol falou, mesmo que em algumas, na maioria das situações, a balança fique deficitária, né? Tipo assim, às vezes você investe muito mais do que recebe, né? Nessa vida de artista e acaba tendo que, total, ser professor, fazer entretenimento. Como você falou, você toca em restaurante, né, Carol? Isso é arte, mas também é uma forma de entretenimento, né? Tá dentro de um contexto comercial, né? Então, assim, eu não Não, e me assim, incomodo. Cris, eu posso cantar o Bêbado Equilibrista toda vez. E para mim, toda vez é arte. Mas Total, é total. entretenimento. Também é entretenimento, porque o entretenimento tem a ver com dinheiro. O entretenimento tem a ver com dinheiro, né? E é isso. Então, assim, é claro, eu abri muitas questões, mas eu estou aqui refletindo junto com vocês sobre essa diferença entre arte e entretenimento, não querendo dizer que o entretenimento é uma coisa ruim e fútil. Todos nós adoramos chegar em casa às vezes, sei lá, ver uma parada fútil, que seja, sei lá, tem gente que vai querer ver um Big Brother, tem gente que vai querer ver um Slaps and Kisses, e é maravilhoso, é incrível. Agora, o que está acontecendo, não só em relação ao mercado da música, mas o que está acontecendo com a percepção humana contemporânea, desde que a gente começou a mergulhar no universo das Big Techs, nessa era das Big Techs, o que está acontecendo com a gente que pode estar prejudicando, de alguma forma, a experiência artística das pessoas, né?
não só é isso, a arte ela está nas pequenas coisas, como na peça da escola que você vai ver lá. A arte está em coisas pequenas. Às vezes a gente, por exemplo, uma pergunta que você fez já para concluir meu pensamento que está muito muito longo já, Vitor. Você perguntou se tinha mercado para todo mundo. Mercado eu não sei. Eu sei que tem arte para todo mundo. Não que todo mundo tenha acesso à arte, mas que tem espaço para todo mundo que pode e que se interessa fazer arte. Ganhar dinheiro com isso, não. É. Então, mercado eu não sei se tem para todo mundo. Agora, a atitude de fazer um festival em que você pega música autoral de Brasília ou do entorno e bota para circular, já é uma atitude de crença na arte. Eu digo, eu fico pensando na provocação, né? Eu fico viajando que provocar. A arte é um pouco dessa onda de provocar, né? Você ir para, né? Pega a música autoral de Brasília e vai para uma RA e vai sair tocando. É um pouco de provocação, né? Tipo, a gente está quase botando o amplificador no chão e saindo e tocando, né? É o mais próximo do chão. Na verdade, a gente toca no chão, né? Mas assim, é o mais próximo que você tem, né? Ali, né? E eu acho. E é uma forma de desobediência É, ao exatamente, establishment, né? exatamente. E é uma forma de. Mas é difícil, né, Vitor? E a Diferente Arte, por exemplo, tem uma etapa no Pará por exemplo, que nem é a Diferente Arte, porque é só pessoa física, os projetos. A Diferente Arte, eu descobri agora essa semana que ela já está com uma dívida no ECAD, de ECAD, de um evento no Paranoá que só tocou música ao vivo, e que é um evento que não tem nenhuma estrutura física, e que tem uma lei chamada Washington, não sei o que, né, que prevê até 200 pessoas sem isenção de nada. E eles não querem saber de nada. É provocação em todos os sentidos, assim, chega assim até o doutor. Agora, voltando à provocação mais saudável, achei muito legal o que tu falou, porque, tipo assim, essa coisa de viver com a arte é muito quem vive com amor, porque o amor você vivencia ele, independente dele ser recíproco ou não. Você sente amor, você dá amor. E eu acho que a arte tem muito isso, né? Para você estar fazendo arte, para você estar vivendo com arte, você acho que você está nessa transformação assim o tempo todo. Fala aí, Carol. Nossa, pensei tanta coisa aqui já que dava ter escrito uns 3 livros aqui. A aquariana já escreveu uma Eu série. escutando vocês e pensando nas coisas que eu tinha escrito aqui, agora eu já estou pensando em outras. Lascou! Bastante aquário aqui, tem bastante aquário aqui. Eu não tenho sol, né, mas tem bastante aquário. Mas eu vou voltar no que eu escrevi para depois eu viajar no que vocês estavam falando agora, um pouco assim. Que na verdade tudo tem a ver, né? Lógico, está relacionado. Essa coisa de ir com a Kombi até lá no lugar que é, né, sair do plano, ir para as periferias, né? Ir para onde ainda nem foi tão na quebrada, foi uma quebradinha assim de leves, né? Algumas foram, né? Algumas foram um pouco mais, né? A gente vê a diferença social, né, Vitor? Assim, eu não consigo falar disso sem falar de consciência, sabe, assim, de social, não tem jeito. Mas aí o que eu ia falar é que o mainstream, ele chega como? Eu acho que a gente precisava pensar isso, que são duas coisas diferentes e paralelas que funcionam ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que o mainstream chega lá, os vídeos, o trap que o Chris estava falando antes, as músicas viralizantes de TikTok e de Instagram e de o caramba, chega e uau, todo mundo escuta, ainda assim tem aquela pessoa que escuta, que coleciona LP e que coloca lá para tocar. E não, e assim, outra coisa que eu pensei é que a gente sempre foi minoria. Tirando um pequeno momento que deu um boom ali da música brasileira, que exatamente era aquele época de festivais e tal, que a gente já falou, Caetano, Chico, Gil, Elis, Gal Costa, Bethânia, mas estava todo mundo ouvindo isso? Ou tinha umas bagaceiras também?
Não, não, Eu, quando era criança, peraí, tinha o peraí, El não, mas nessa Chan, hora mas não. já Não, tinha não, o não, não. Menudo. Mas, Carol, isso aí não. É, o Tchan é A maravilhoso. MPB Eu ficou digo que eles muito caminham anos. paralelamente, Mas, você entende? Eu não consigo pensar que então, eles uma estão no coisa. mesmo barco. Para mim são duas coisas diferentes. Eu não consigo pensar que o El Chan vai ter algo de artístico, vai, é uma criação, Mas mas é entretenimento. é porque, assim, de vez em quando a gente está, né, Só para a gente não cair no abre um preconceito espectro. musical, de achar o que é bom, o que é ruim. A gente não pode botar eles na mesma Não, não é balança. isso, não é isso. A gente abre o espectro, eu acho que a abertura de espectro é para a gente entender não, a grandeza das dimensões, como eu falei, são dimensões diferentes, mas olha como são dimensões tão diferenciadas, assim. Eu estava na época do Rio, na transição de 99 para 2000, né? E eu já tinha passagem no Estúdio AR, trabalhava com o Tom e tudo mais, e a gente já tinha os equipamentos que a galera tem hoje em estúdio, a gente tinha em 1999 no banheiro lá do estúdio do Júnior, né? E era ali o QG da parada. Então, quando você tinha ali dois canais, três, quatro canais, a gente já estava fazendo digital, lindo, bonito, maravilhoso. Então, o que que aconteceu com as favelas? Esses computadores, que só a gente tinha placas grandes, né? A gente branquinho, tinha as placas foda, processava ali, não sei o quê. Os computadores eram muito, quase nada, mas eles conseguiam rodar dois canais. Cara, as favelas começaram a rodar dois canais. Então a gente viu aquele funk do samba que tim, aquele funkão mesmo do Rio, a gente viu nascer ali, velho, e viu entendendo como é que a comunidade estava se comunicando com dois canais. Quando foi aumentando, só foi aumentando, só que com dois canais, pô, já tinha artista com 1 milhão de não sei quantas mil pessoas indo no show dos caras e fazendo essa coisa toda acontecer de uma forma assim absurda. Então, para mim, nunca teve a questão de ser bom ou ser ruim, porque aí eu vou voltar para o social. Não, mas o que eu estava dizendo é que a Cara, gente é né? militante desde sempre, Eu entendeu? acho, A gente tem que fazer um esforço mas eu acho que maior para chegar. é esse olhar da gente entender socialmente as respostas de todos esses nichos sociais, a gente tem respostas, né? E para mim a resposta do funk foi assim, inacreditável, eu achava incrível, eu era mó defensor mesmo, não curtindo muito, mas eu defendia essa coisa pra caralho. Eu falei, gente, olha que maravilha, isso é a revolução, a gente está vivendo a revolução digital, a gente está vivendo agora, a gente está vendo ali a comunidade, a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo. Então é interessante isso, cara. Acho que é legal também a gente pensar em termos de autoralidade. Assim, uma vez a Letícia Fialho me ensinou uma coisa muito legal, assim, que ainda não estava muito nítido assim para mim. Eu estava chamando ela para uma gig, aí ela falou assim: "Ah, Cris, pô, massa, valeu. Mas assim, eu acho que não é tanto a minha vibe, porque eu sou da canção." Aí eu falei: "Caraca, mas amiga, como assim você é da canção?" Ela falou: "É da canção, né? Você pega e canta uma canção ali, melodia, letra, uma mensagem e tal." E aí eu fiquei pensando, olha só que legal, o conceito de canção, né? Essa coisa de uma história que você conta, uma obra que você... E é difícil diferenciar, então quer dizer que a Anitta não é canção. Num certo sentido, no sentido que a Lele está falando, não. Né? A canção é uma coisa mais específica, mais minimalista, mais intimista ali, né? E a coisa de acreditar na canção, né? Eu estava num sarau aqui no Rio de Janeiro, tem às vezes bastante isso, assim, os artistas vão querer mostrar as suas composições, mostrar as suas músicas, e aí se organizam saraus, e aí cada um mostra uma música sua e tal. E eu estava vendo um querido que eu não conhecia ainda, mas que ele é maravilhoso, compõe, acho que compõe para Elba Ramalho e tal. O nome dele é José, com José com U e Z. E ele estava tocando assim e falou uma coisa: galera que está aqui tocando suas composições, obrigado por acreditar na canção. Esse assunto me interessa, assim, a coisa da canção, né? A coisa de você ter uma história que você conta, é quase uma coisa meio... O próprio José usou a palavra trovador. Eu sou um trovador. Eu chego aqui com meu violão e eu conto uma história. E isso tinha também, sei lá, por exemplo,
o, o escravizado no Brasil colônia de origem banto, Angola, Congo, Moçambique, que tocava um instrumento que hoje a gente chama de berimbau. O berimbau ele só chegou na capoeira nesse jogo depois, porque o berimbau antes era para contar uma história. O cara fazia o ritmo e contava uma história, fazia um lamento, cantava uma ladainha na rua, na praça, no momento de descanso. Então, também é uma forma de trovadorismo, né? Que foi um pouco apagada da nossa história. Mas essa tradição muito ancestral de chegar e contar uma mensagem, contar uma história, fazer uma coisa ali, você, seu violão, às vezes uma banda, enfim, mas essa parada, ela nunca vai morrer, cara. Ela nunca vai morrer. Por mais que a indústria tenha à disposição músicas que são muito consumíveis e que entram no topo das paradas, mas saem muito rapidamente também. E você tem, tipo, sei lá, um disco incrível que é lançado e que as pessoas ouvem na primeira semana, na segunda e depois não ouvem mais, porque já tem outros discos chegando nessa indústria. Apesar de tudo isso, apesar da lógica do consumo neoliberal ter penetrado a camada da indústria cultural, nunca vai ser antiquado você chegar com seu violão, e fazer uma coisa que é letra, melodia e harmonia, ritmo e tocar as pessoas, né? Então, independente da indústria, isso não vai morrer. Não sei o que a Carol acha, se ela concorda. Agora, se a gente fosse para um outro assunto de tipo, é justo a forma como esses artistas são tratados pelo capitalismo, aí é uma outra história, porque se a gente for falar de justiça, não. Temos pessoas talentosíssimas, muito fodas, que contam histórias incríveis e que poderiam estar, talvez, no mainstream, mas não estão, por uma lógica preguiçosa da indústria cultural. Lógica preguiçosa da política cultural é ótimo, cara, porque a gente vive muito isso em várias esferas, né? A gente vive isso em muitas esferas, cara. Muito interessante isso. Carolzinha, conta pra gente. Eu estava pirando nisso também. Muito Isso interessante. que o Cris estava falando, né? É, É, pois é, eu pensei que uma série de coisas também, sabe? Porque, como eu estava falando antes, tem esses vários mercados, né? Eu não sei se você já, eu acho que o Saci provavelmente já tocou no Soulfar, né? Sim. Existe um mercado também dessa música autoral, dessa música canção, eu acho, né? Que é agora o JP e a Bruna Black estão fazendo um show lindíssimo. O Castelo Branco, como é que é o nome daquele outro menino lá? Tom, não é Tom, meu Deus, como é que é o nome dele? Esqueci. Mas veio lá do Marcelo Camelo já, sempre teve uma Adriana Calcanhoto, esse lugar da música autoral da MPB, que é música popular Martins, brasileira. Hã? Martins, Que é esse mercado, ele existe, né? Os shows enchem dentro da sua possibilidade, só que é diferente. é pequeno. Mega show divulgado por uma. O que eu acho, na verdade, é que a quantidade de dinheiro que vai definir, né? A quantidade de dinheiro que se gasta com propaganda no entretenimento, na indústria cultural mainstream, né? E a quantidade que a gente tem disponível para conseguir fazer as coisas acontecerem no autoral. Né? E ainda assim existem os festivais como o Sai do Plano, esses festivais que vêm com apoio de cultura, né, de fundo de apoio de cultura, e a gente sabe que é algo, como eu estava falando antes, marginal, né, algo onde a gente vai na insistência. Ou tem até uns festivais maiores, tipo República Blues, que tem aqui em Brasília, outros festivais de música instrumental, assim, a gente sabe que não é um mercado rico. Nossa, como tem dinheiro, os cachês são altíssimos, não é? Não, e você vê até. Vocês viram uma época aí, o Chico César, que é um fodástico, um dos meus compositores favoritos da atualidade, falando: cara, minha vida não tá fácil, não.
E tipo assim, é o Chico César, né? E aí você pensa, caraca, olha só, eu aqui ralando para talvez um dia chegar num lugar assim que seja minimamente ali perto de onde o Chico César chegou em termos de projeção nacional e saber que mesmo que você chegue, você não vai estar confortável não financeiramente assim. E então essa parte essa parte do mercado é foda esse assunto. É, Mas assim, a gente tem um Gil que tá, né? A gente tem o Hermeto, que falando Hermeto mesmo, não foi o Mas Hermeto que falando mais de escreveu a, midstream, né? mas a gente está falando. a aposentadoria dia desses? O Hermeto foi retirado dele a aposentadoria. Imagina se algum outro artista do nível assim, tipo de Anitta, vai se preocupar com isso um dia. Então, se a gente está falando disso, a gente tem que estar falando também de quanto vale, né? Quanto custa para contratar um show do Hermeto, né? Mas ao mesmo tempo, de um outro lado, tem um Gil, né? Tem uma Marisa Monte que tá ali ainda todo mundo tá na novela, né? Toca na novela até hoje, sempre. Sabe, assim, o Djavan, por exemplo, tem um Djavan super lado A, novela, e eu conheço algumas pessoas que já chegam pra mim, ai, não gosto de Djavan, não, nada a ver, aquelas músicas melosas da novela. A de miga, você não conhece Djavan, vem cá, deixa eu te mostrar. Então, esse acesso mesmo, assim, da trincheira que nós estamos, da marginalidade, da música autoral, eu acho que vai ser sempre um trabalhozinho de formiguinha, de boca a boca, de vamos reunir ali no sarau. É a canção, né? Eu acho que quando a gente fala da canção, a gente está falando muito dessa questão da arte criada pela arte, pela vida que foi escolhida, pelo sentimento, pelo real. E claro que ela entretém, tem que entreter mais, porque ela tem essa dificuldade de entreter, porque ela tem dificuldade de acessar muita gente. E aí, para um modelo de negócio como as Big Techs, não existe problema nenhum. A pessoa pode ter 1 bilhão de leads de streamings, né? De players e de seguidores. Mas a canção que está tendo esses milhões de seguidores não juntam pessoas, né? Ao ponto de fechar um lugar, fechar um bar, levar muita gente para curtir essa canção. Que é doido, né? Paradoxo isso, porque teoricamente uniria, mas não, são realidades assim completamente diferentes, assim. Achei, Sim e não, né? Porque tem uma Lineker, tem não, uma Marina não, Sena. não, mas é porque, Carol, Eu quando a gente está assisti falando o de Caetano mercado, fazer um show de olha 3 horas quando na a gente está falando de Esplanada. mercado, Então, a gente não, sempre vão ter uma coisa diferente, né? Nada é 100%. Então, é claro que sempre vai ter. Então, sempre vai ter o sim, então sempre vai ter o não nesse sentido. Mas, assim, como é que a gente consegue tirar um pouco da margem de lá, né, de algumas margens para conseguir entender um fluxo maior, né? Essa aqui eu fico meio que nessa busca, nessa provocação de tentar algum tipo de entendimento nesse sentido. Nem sei se é possível, mas eu fico nessa... sim, e a minha provocação é porque existe algo que é sempre se repete. Eu acho que a nossa geração Cris já é mais, talvez a minha idade um pouco mais novo, que é existe uma coisa do não se faz mais música como antigamente, mas a gente tem uma Vanessa Moreno, mas a gente tem uma Ivete que tem uma qualidade do Ah, caramba. E eu também não concordo com esse negócio de não faz mais música como antigamente, não. Acho que então a gente houve mais música como tem antigamente, é uma música diferente. e tem uma música que lota nas redes e lota no presencial também. O show da Vanessa da Mata, cheio de gente. O show da própria que eu Mas falei agora, Marina Sena, da Lineker, a Vanessa né? da Mata tá estourada desde sempre. 400 anos, e se tocar, vai lotar. É, mas é isso, ela não vem ela não vem só do digital. A Letícia Fiara, por exemplo, vem só do digital. Ela consegue, eu fui no Bona, tava lotado o Bona, assim, de boa. Mas ela tem 1 milhão quase de ouvintes mensais, né? Isso não se reflete ali no show. Essa que eu fico, por isso que eu fico nessas provocações que a gente dá uma percebida, entendeu? A Lineker já é um caso, já é um caseaço de sucesso, assim, né? Forte, foda, assim, muito massa, assim, também. E agora, mas é isso, não tem uma maneira só de ver, não. Acho que essas duas maneiras, elas podem coexistir, na verdade, sim, Carol. Acho que é uma onda meio de
vai ter sempre alguma coisa, assim, alguma coisa extra e diferente, mas assim, agora, ao mesmo tempo, o que que a gente consegue juntar, cara? Será que a gente consegue juntar? Eu acho bem interessante a gente juntar uma coleção de provocações, uma coleção de perguntas. Eu acho que eu já saio bem. Eu gosto da arte, o que me atrai na arte é que ela me movimenta para outros lugares. E cada encontro que eu tiver, cada troca que eu tiver, ela vai me provocar outras coisas, vai me fazer olhar de outras formas e vai me fazer criar uma nova coisa com isso que me atravessou naquele momento. Eu acho que eu vivencio essa coisa de lado A, lado B, essa coisa de nicho. Qual é o nicho? Vou tocar agora forró. Agora eu vou tocar. Essa semana estava no cartaz que eu ia tocar pop rock. Fui preparada para tocar pop rock. Chegou lá, a menina queria ouvir samba. Então vamos tocar samba. E aí então a gente vai ter que entrar dentro de uma caixinha para colocar o nome lá no release. O que que você vai tocar? Vou tocar isso, né? E lado A, lado B, lado B, lado A. E assim, eu digo que vou voltar a dizer que tem vários mercados, porque ao mesmo tempo que a gente está falando em mainstream e streaming, e todas essas coisas gigantescas que permeiam a música coreana, o que está acontecendo? O K-pop chega aqui e alcança todos os adolescentes da escola gostam de K-pop. Ninguém nunca ouviu falar de Djavan nos meus alunos de sexto e sétimo ano. Djavan, não sei quem é, E né? o assunto da educação musical, qual a opinião de vocês sobre isso? Vocês acham que, da mesma maneira que na época do, do Getúlio Vargas, lembra que o Getúlio Vargas contratou o Heitor Villa-Lobos para ser um dos idealizadores do programa de musicalização das escolas públicas brasileiras? Teve uma parada assim, muito louco. Pô, olha que doideira. Heitor Villa-Lobos, meu irmão, gerindo um processo de alfabetização musical do Brasil. Quais foram os alunos que estudaram nessas escolas nos anos 50? Toda a geração dos anos 60 e 70, que foi uma geração foda, foram gerações muito fodas da música brasileira. Eles tiveram essa educação musical desse programa e tal, que foi depois extinto, acho que na ditadura, não sei. É, Até que ponto seria possível pensar em termos de políticas públicas para uma valorização da cultura nacional, ou pelo menos uma conscientização da história da música brasileira, de maneira que os nossos jovens saiam da escola, pelo menos tendo presenciado e ouvido falar de grandes nomes da história da música brasileira. Será que seria muito careta isso? Tipo, não, isso aí é papo de. Não, não dá, hoje o mundo mudou, hoje em dia não tem que. O currículo escolar tem que ser flexibilizado. Pois é, mas eu acho que seria maneiro, sabia? Cara, Uma coisa. Agora, o problema é que os currículos, eles são muito. Eles variam muito, né, de estado para estado, né? Até de cidade para cidade. Agora, se tivesse, será que seria massa? Será que rolaria de fazer uma política pública assim nacional de, de... Olha, eu comecei a dar aula na escola pública no ano passado, da aula de artes, e eu me surpreendi muito positivamente quando eu peguei o livro, que é o livro usado em todas as escolas do DF, e vi aquele conteúdo. E eu tive contato agora. É isso que essa galera está estudando, porque tem muito professor que chega e cai de paraquedas e vai seguir o livro. É isso. O livro ele é um algo para seguir, já está planejado ali. Você só vai decidindo o que você vai dar, porque as provas são feitas mais ou menos em conjunto com os outros professores daquela mesma matéria. Então, a minha surpresa é que nesse livro tem muita música brasileira. Tem Villa-Lobos, nesse livro que eu peguei, né, do ano passado, que foi do oitavo ano. E eu sei que na época, nesse mesmo ano, que no nono ano eles estavam estudando a Tropicália e outros movimentos musicais. E uma professora que era de artes visuais estava dando esse assunto porque estava no livro e ela tinha que dar. Então fez um baita trabalho com eles de música brasileira. Então, assim, eu acho
que a música ela está inserida, não, eu dou aula hoje no período integral, né, no contraturno. Então eu tenho a chance de pegar os alunos e dar aula só de música para eles. Só que um quer estudar violão, outro quer estudar piano, outro quer estudar percussão, o outro não quer nada, ele só está ali para estar com a galera. Então, a gente precisa entender que essa é a realidade ali, né, na ponta. Na ponta a gente trabalha assim. Essa é a realidade, mas eu trabalho música e é um lugar onde eu tenho esse privilégio de trabalhar música no contraturno. Como a minha escola, outras escolas também fazem isso. Então tem escola que tem projeto com violino, tem uma escola aqui no Gama que eu acho que é o 13. E aí quando a gente está na escola, a gente fica sabendo das outras escolas como é. Que tem uma banda dentro da escola e a parte mais importante dessa escola é essa tal dessa banda. Aí vai ter uma outra escola, sei lá, em tal lugar que vai ter uma baita de uma quadrilha. Então, eu acho que a música ela é estudada de várias formas diferentes, sabe? Eu custo a pensar que, se eu for pensar só na música erudita, né? Porque a música erudita se estudou assim até agora, né? Maravilhoso, Vila Lobos brasileiro, pá. Mas ao mesmo tempo que se estudou em escolas uma música, se estudou na rua uma outra música, né? O samba nasceu na rua, o coco, o baião, né? Mesmo que lá o Luiz Gonzaga aproveitou, pegou uma carona ali no comercial, no entretenimento, na política, para fazer a música dele ficar popular, né? Pegou uma carona ali para virar um pouco mais mainstream, todo mundo sabe, todo mundo conhece, Asa Branca se tocar em qualquer lugar do Brasil, todo mundo consegue reconhecer, né? Mas só para dizer que eu acredito sim que esse trabalho tem sido feito nas escolas, em cada lugar de um jeito diferente. A gente tem, desde 2003, o Dia da Consciência Negra, e só desde o ano passado que o Dia da Consciência Negra é um feriado. Então, em todas as escolas, pode ter certeza que vai rolar alguma coisa no Dia da Consciência Negra, porque é um feriado nacional agora, é obrigado falar sobre isso nas escolas, isso está na lei. Na lei, é obrigado falar. A escolinha lá de Blumenau, que é a minha cidade, escola cristã que minha mãe dá aula, é obrigada a falar sobre a cultura negra, a cultura indígena. E aí a música negra, né? Que é a música negra que é o berço de todas as outras músicas, né? De toda a música do planeta, né? Maravilhosa. Agradeço demais a oportunidade de filosofar sobre isso, falar. Eu adoro falar sobre esse assunto. Aliás, acho que a próxima a gente pode marcar numa mesa de bar, que eu vou tomar uma cerveja zero. Boa. Mas quero agradecer demais o convite. Foi muito bom participar, de fazer esse show, né, num lugar totalmente diferente para mim. Foi muito bom participar desse projeto e eu acho que faz muito sentido levar a música para fora do plano. Bora fazer isso, conta comigo. Nossa. Pô, galera, eu fico muito feliz de ter conversado com vocês hoje. Conhecimento não é um fenômeno individual. Conhecimento é aquilo que acontece coletivamente. E construção de conhecimento é isso, é debater, é estar junto com pessoas que estão pensando também. Então, eu agradeço essa oportunidade de estar com vocês e quero agradecer também, sobretudo, o festival, cara. O projeto de vocês é incrível. O festival sai do plano, sai da lata e eu torço mesmo para que vá longe, assim, e que vá acontecendo todos os anos e ganhando novos espaços, trazendo música autoral de responsa aí pelas bandas do Distrito Federal. E é isso, galera. Gosto muito de poder conversar sobre esses assuntos. Podem me chamar sempre. É um prazer. Um beijo! Arrasaram. Beijo, galera. Valeu demais. Bom, falou. Tchau. Tchau. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Sigam Carol Voigt, sigam Cris Bareia e Saci Ueré nas redes sociais, nas plataformas de streaming. Espero que vocês tenham gostado. Vamos nessa? Então é isso. Alô, tchau. Sai da lata. Sai da lata. Música, arte e cultura na veia. O som do DF direto pra você. De Brasília para o mundo. O podcast que mistura todos os ritmos e estilos. Vem com a gente. Acompanhe no Spotify, YouTube e em todas as plataformas digitais.
Sai da lata! Sai da lata! Sai da lata!